o objeto de estudo, o protagonista das neurociências. A gente poderia falar que é o cérebro humano, é esse órgão, é ele que é o queridinho das investigações de neurociência. As neurociências elas se propõem a investigar não só o cérebro, mas todo o sistema nervoso, mas é claro que existe uma concentração, um foco maior especificamente em relação a esse órgão. E eu não sei, a Bárbara já falou que vocês já tiveram algumas palestras sobre neurociência e tal. Talvez vocês já foram apresentados ao que seria esse órgão. Mas sempre quando eu começo a falar um pouco dele, eu gosto de passar um vídeo que eu acho que reflete muito as implicações e o funcionamento desse órgão na nossa vida. Esse vídeo foi produzido, que eu vou passar para vocês, é um artista plástico. Ele, além de ser artista plástico, ele é neurocientista. E o que ele se propôs? Ele resolveu fazer uma obra de arte em que ele pudesse, nessa mesma obra, passar para a gente toda a beleza desse órgão, da funcionalidade dele, da fisiologia dele, associada com um rigor neurocientífico. Então ele pegou várias imagens de cortes do cérebro, cortes nessa posição, que a gente chama de sagital. E a partir desses cortes, ele conseguiu ter uma identificação assim, qual seria a posição dos neurônios, da comunicação dos neurônios de todo o encéfalo, né? Não só do cérebro. O encéfalo seria as estruturas relacionadas tanto ao cérebro, cerebreiro, e aqui não tem na imagem, mas o tronco encefálico. Então, todo o encéfalo de um indivíduo adulto e a sua atividade ali, a sua atividade diária. Então, vou passar esse vídeo para vocês terem um pouco dessa noção do que está acontecendo agora nos nossos cérebros, quando vocês estão ouvindo eu falar, o que está acontecendo quando a gente está vivenciando a nossa rotina, no dia a dia. Então, deixa eu ver se eu... Bom, essa é a imagem, então, desse encéfalo lateral. Todos esses caminhos, eles correspondem a comunicações entre os neurônios. E todo esse brilho, na verdade, ele está fazendo referência aos impulsos elétricos que estão acontecendo entre todas essas regiões do encéfalo. Então, essa imagem que a gente está tendo agora, toda essa complexidade desse organismo, demorou muito tempo para chegar até esse momento. Na verdade, foram cerca de 3,5 bilhões de anos de evolução para, após o surgimento da primeira vida na Terra, aparecer esse órgão, surgir esse órgão em uma espécie da nossa natureza. Esse brilho, essa comunicação entre os neurônios, elas acontecem, esses impulsos elétricos, elas acontecem em média 720 km por hora. Isso quer dizer que um impulso elétrico é 2 vezes mais rápido do que a velocidade máxima de um carro de Fórmula 1. E toda essa complexidade, essas conexões nos neurônios demanda muita energia. O nosso cérebro, apesar de ele parecer simples, parecer uma geleia quando a gente vê por fora, e pesar cerca de 1,5 kg, que corresponde a 2% da massa corporal de um indivíduo adulto, ele na verdade consome 20% a nossa energia total. E todo esse consumo exacerbado desse órgão se deve a toda a sua complexidade. Esse órgão ele tem cerca de 9 bilhões de neurônios. Esse número é maior do que o número de estrelas conhecidas no universo. E cada neurônio desse, ele tem a possibilidade de fazer até 10 mil conexões com outro neurônio. Isso nesse sistema, nesse órgão, significa que você tem, na verdade, 100 trilhões de comunicações possíveis nesse órgão. E toda essa diversidade de caminhos, de conexões, ela reflete na diversidade de pensamentos, de emoções, de vivências, de experiências. Todos os seus afetos, as suas tristezas, as suas angústias, os seus sonhos, a sua existência, toda a produção intelectual, artística, todos os problemas
existenciais que a nossa vivência pode trazer, todas são frutos da complexidade desse órgão, de tamanhos diferentes, tipos celulares diferentes, conexões distintas em direções das mais diversas possíveis. Então é toda essa complexidade, todo esse deslumbramento que a gente tem sobre esse órgão que faz com que a gente tenha interesse em investigar isso e pensar nas implicações que poderiam ter se a gente conseguisse compreender esse órgão. Então, eu queria passar parte dessa beleza desse órgão para vocês, assim, antes da gente começar. E eu acho que, talvez a partir de agora, vocês já foram apresentados da maneira correta a esse órgão. Bom, as neurociências, elas se propõem, então, como eu falei, a investigar o funcionamento desse sistema nervoso. Como que ele funciona, sua forma, como que ele está disposto em diferentes espécies. Tudo isso é alvo da investigação da neurociência. Isso é um campo, uma disciplina, um campo de pesquisa. Só que na natureza, talvez vocês já tenham discutido isso aqui, essa divisão, essa classificação no mundo, em disciplinas, temas, isso na verdade é algo completamente arbitrário. É uma coisa que o homem propôs para facilitar o estudo, né? Isso na verdade tem uma origem ali desde o século XVIII, com a proposta cartesiana de você, num problema complexo, você dividir em partes pequenas e a partir dessas partes pequenas você compreender cada parte, e depois que você compreendeu cada pequena parte daquele sistema maior e complexo, você conseguir entender o todo. Isso é uma proposta que eles chamam cartesiana. Mas, na verdade, toda essa divisão na nossa natureza, que a gente pode pensar assim, existe, por exemplo, a biologia, a química e a física. São 3 disciplinas distintas. Mas, na verdade, na biologia, se você for estudar a fundo o funcionamento celular, o funcionamento do DNA, você vai ver que aquela estrutura do DNA é uma estrutura feita por moléculas. Essas moléculas, o formato delas, você consegue entender a partir de leis da química e, por sua vez, você consegue entender os átomos a partir de leis da física. Então, existe uma intersecção entre todo esse conhecimento. E tanto você pode aprofundar essa informação e você vai possibilitando outras conexões, como você também pode ampliar e aí você começa a atingir outras disciplinas. É o caso aqui da neurociência. Então, a partir do estudo de como é o funcionamento dessa unidade celular que a gente encontra desse sistema nervoso, o neurônio, você pode, a partir disso, estudar não só como o neurônio funciona, mas qual é o envolvimento da fisiologia desse neurônio em um determinado tipo de comportamento. Comportamento que eu digo uma ação, uma função cognitiva. Então, a partir disso, você pode ter uma disciplina que vai englobar o funcionamento desse sistema nervoso, mas também vai englobar o comportamento do indivíduo, e aí você pode chamar isso de neuropsicologia. Mas a partir disso, você também pode extrapolar e você pode pensar no aspecto em que você está verificando não só essa interface neurônio-comportamento, mas você quer investigar por si só o comportamento, que numa linha que tem sua relação estreita com a neurociência, mas não necessariamente você precisa estudar esses 2 componentes juntos. E na psicologia, dentro da psicologia, você ainda pode estudar uma situação específica, que poderia ser essa situação que a gente está vivendo agora, em sala de aula. Então, esse nosso comportamento de adquirir informações, passar informações, trocar experiências, vivências, isso a gente poderia fazer uma referência a uma outra disciplina de estudo, que seria a pedagogia. Então, na ciência você tem várias disciplinas, e essas disciplinas, não raramente, na verdade, eu acho difícil pensar numa exceção, você tem sempre intersecção com outros ramos da ciência. E com o passar dos anos, assim, ou com as neurociências ganhando cada vez mais destaque, junto com essa evolução das neurociências, foi cada vez mais se consolidando, tanto na academia, pelos cientistas, mas pelo público leigo, que todo comportamento que a gente tem advém desse sistema nervoso.
Então, o que eu faço, o que eu penso, são produtos da fisiologia desse sistema. É esse sistema que é o nosso substrato neuronal, substrato biológico do comportamento. Então, a partir disso, começaram a falar assim, bom, se a gente quer saber, se a gente tem interesse em saber, por exemplo, comportamento em sala de aula, será que é válido a gente entender a fisiologia do nosso sistema nervoso? Bom, e para essa primeira pergunta, existe um grande consenso que sim, que isso seria muito interessante a gente saber mais da relação desse sistema nervoso com o aprendizado. Se o aprendizado, se a experiência ela adquirida, ela só acontece através do funcionamento desse sistema nervoso, por que não entender melhor o funcionamento desse sistema nervoso e, quem sabe, talvez melhorar práticas pedagógicas, melhorar a vivência na escola? Então, essa foi a ideia inicial desses dois assuntos, da neurociência e educação. Bom, aqui, só para vocês notarem assim, como que nos últimos 5 anos você tem uma espécie de boom do interesse nesse assunto. Então, aqui no Schwiplos você tem o número de artigos publicados, que seria como se fossem pequenos tijolos na construção do conhecimento. Cada artigo científico dele, na verdade, corresponde a um produto de uma pesquisa científica. E em 2004, você não tem aqui nem 1.000 artigos publicados, né, nem 500, na verdade. E agora, ao longo do tempo, você tem um aumento exponencial, aumento grande desse número de artigos. E aqui em 2019, o ano ainda nem acabou, essa estimativa eu fiz, na verdade, em março. Então, com 3 meses desse ano de 2019, o número de artigos já passou o número de artigos de 2004, né? E passou, na verdade, inclusive, o número de artigos publicados em todo o ano de 2012. Então, o interesse sobre esse assunto está cada vez aumentando mais, justamente por conta dessas implicações do que poderia representar esse conhecimento. Bom, mas nem tudo são flores. Apesar de toda essa expectativa do que seria melhor, do que poderia trazer de conhecimento, a gente entender o que está acontecendo na cabeça de vocês agora, qual seria a melhor forma do professor passar uma aula ou não passar, planejar uma aula com os alunos, qual que seria a melhor forma de estudar, apesar de todas essas implicações. A neurociência e a educação, ela basicamente tenta responder, né, esses dois grandes conjuntos de perguntas, o porquê, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Por exemplo, a gente sabe, isso não foi a neurociência que falou, mas a pedagogia já sabe há muito tempo, que não é proveitoso você ter uma aula de 8 horas seguidas. Assim, ninguém aguenta isso. 6 horas seguidas sem parar, vocês sentados, uma pessoa falando, isso não é proveitoso. Mas o porquê isso não é proveitoso? Eu digo em relação a questões biológicas. O que acontece no nosso organismo que, de fato, impossibilita que isso não seja a melhor forma? Sabendo dessas questões, então, qual que seria a melhor forma? Qual que seria a melhor forma de dar uma aula? Qual seria a melhor forma de estudar? Então, as neurociências, elas têm, neurociência e educação, a intersecção dessas duas disciplinas tem essa proposta, então, de tentar entender o porquê, que seria conceitualizar as coisas. Isso acontece por conta do fator X, do fator Y. E depois que você sabe como que isso acontece, você poder extrapolar situações em que aquilo vai acontecer da melhor maneira possível. Então, você consegue prescrever alguma forma. Então, qual seria a melhor forma, já que eu entendo como aquele sistema funciona, qual seria a melhor forma de modular esse sistema? De atingir esse indivíduo, atingir um aluno, descrever um conteúdo, alguma coisa. Bom, isso tem tanto valor assim, de uma situação diária, na nossa sala de aula mesmo, assim, do dia a dia, que seria o que esses autores chamam de fisiológico. Então, você entender o que acontece na sua rotina, diariamente, na sala de aula, mas também poderia ter um valor em que eles chamam de patológico.
Então, o indivíduo que tem um determinado problema neurológico ou psiquiátrico, e isso afeta de alguma forma o estudo, a formação escolar daquele indivíduo, se a gente entendesse melhor como isso funciona, a gente poderia também apresentar novas metodologias de ensino que pudessem auxiliar na formação desse indivíduo. Então, seriam esses os objetivos da intersecção dessas duas áreas. Apesar de todo esse interesse, existe uma certa dificuldade, no sentido de estão se começando agora experimentos nesse sentido, assim, pesquisas nesse sentido. Existe um consenso, na verdade, que a neurociência não quer, na verdade, dominar a pedagogia, que é a disciplina ciência que já investiga esses métodos de ensino, do aprendizado, mas que, na verdade, poderia auxiliar. Então, por uma herança médica, a gente tem bastante informação em relação a indivíduos com determinado problema neurológico, transtorno, e como isso afeta a rotina e o estudo desses indivíduos. Agora está começando um pouco a pesquisa de quais seriam os melhores métodos, então, de propostas pedagógicas de ensino. E existe também um arcabouço teórico bastante robusto de conceituar assim, o que acontece no aprendizado do indivíduo. Mas a grande promessa, e que ainda está caminhando aos poucos, seria essa questão prescritiva. Seria justamente responder, bom, a neurociência explica o que está acontecendo na sala de aula, mas o que ela propõe, então, que a gente possa melhorar o nosso ensino? Isso ainda, que é a grande questão, que é o grande interesse, ainda está caminhando a passos pequenos, mas existe já alguns trabalhos com alguns direcionamentos que, em grande parte, também corroboram, confirmam o que a pedagogia já havia citado, falado já há algum tempo. E nessa aula eu vou discutir com vocês principalmente essa questão desses aspectos fisiológicos, não vou ficar falando de doença, nada disso aqui, mas e desse aspecto fisiológico eu vou principalmente passar o que de fato a gente sabe que acontece durante o aprendizado, durante essa vivência na sala de aula, e algumas sugestões que a neurociência tem sobre como fazer isso e por quê. Bom, como eu disse para vocês, assim, existe uma infinidade de temas que poderiam ser abordados dentro dessa temática, neurociência e educação. Questões relacionadas à atenção, memória, emoções, função executivas. Então, qual é a melhor forma de você se programar numa ação? Eu vou estudar 4 horas de matemática, ou eu vou estudar 2 de matemática, 2 de português. É melhor eu fazer o exercício mais próximo da prova, porque isso vai estar mais fresco na minha cabeça, ou não. Questões desse tipo, esse tipo de planejamento do comportamento, questões sobre inteligência, o desenvolvimento, dependendo da etapa da vida que a gente tem, o nosso sistema nervoso ele tem um contexto, uma atividade diferente. Neurobiologia, o que acontece no sistema nervoso em relação à leitura, a numeracia, que seria a capacidade de contar, de calcular. Como eu falei com você, doenças neuropsiquiátricas também. E, por fim, essa relação dos neuromitos, que toda essa empolgação e esse deslumbramento com a neurociência, às vezes acaba acarretando em alguns tipos de conceito errados sobre o assunto. Então, às vezes, uma informação que às vezes acaba virando uma generalização e, de repente, um divulgador ou um jornalista acaba divulgando aquela notícia sem um determinado cuidado e, de repente, você entra em contato com em verdade, uma informação que não é verdadeira. Para citar como exemplo, acho que vocês devem conhecer um exemplo que durante muito tempo foi considerado uma verdade, assim, pelo público leigo. Hoje em dia parece que grande parte já sabe que é mentira, mas é aquela história dos 10% do nosso cérebro, que a gente usa só 10% do nosso cérebro. Isso, na verdade, parece que começou com uma história que foi uma espécie de telefone sem fio de um psicólogo dos Estados Unidos, no início do século XX, e que ele acreditava, naquele período, que a gente não usava toda a nossa capacidade mental
e parece que isso foi passando, de repente essa citação foi até do Einstein em determinado momento. Einstein tinha falado que a gente só usa 10% do nosso cérebro, mas na verdade isso é mentira. É como se, não que a gente use 100% o nosso cérebro, todas as células, ao mesmo tempo, em todos os momentos da sua vida. Isso, na verdade, você teria um pane. É a mesma coisa de eu virar para você e falar assim, ó, você não usa 100% do seu corpo porque eu não estou vendo você usar as pernas agora. Não, mas você fala, não, mas é que agora, exatamente, eu quero ficar sentado, eu não quero andar, mas eu uso as pernas, assim. Eu uso 100% dessa estrutura aqui para me locomover e tal. Com o cérebro poderia ser uma coisa parecida, assim. A gente usa, na verdade, todas as estruturas no cérebro, todo o funcionamento de um indivíduo saudável depende do funcionamento de todas as estruturas do nosso encéfalo. E essa estrutura, se você for, repito, um indivíduo saudável, você já está usando 100% das estruturas. Lógico, se você estiver desnutrido por alguma ciência, ou, na verdade, até um trauma psicossocial, isso pode acarretar num déficit cognitivo, isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Mas se você é um indivíduo saudável, você está usando 100% do seu cérebro. Isso é importante, assim, saber, para a gente, às vezes, não acreditar em algum conto do vigário, no sentido, essa pílula aqui vai aumentar a sua capacidade mental, você vai começar a usar 20% do seu cérebro. Não. Se você estiver usando 100% do cérebro, você não vai aceitar essa pílula. Então, citando esses temas, eu gostaria muito de falar sobre esses temas. Eu sou muito prolixo, eu falo pra caramba, mas eu pensei em restringir um pouco esses temas. Então hoje eu queria discutir com vocês principalmente em relação à atenção e memória, que eu acho que é algo mais palpável e tal. Bom, alguém tem aqui alguma ideia de qual que seria, de que o sistema nervoso poderia estar relacionado à atenção e à memória? Alguém já ouviu alguma informação sobre como que o cérebro lida, trata esse tipo de coisa? Alguém já ouviu falar alguma coisa? Alguém que já tenha ouvido falar e não está com vergonha de falar? Não? Bom, então tudo hoje vai ser novidade. Isso por um lado é bom. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, antes da gente discutir isso, eu queria fazer um experimento com vocês, assim. Todo mundo já ficou tenso. Eu preciso que vocês assinem um contrato, que eu não me responsabilizo por nada. Estou brincando. Não, é um experimento bem simples. Todo mundo vai sair vivo do experimento, sem danos morais e sem danos físicos, nada. Vocês podem continuar sentados aqui no auditório, nada vai acontecer com vocês. Mas eu vou passar um vídeo para vocês. E esse vídeo vão ter 2 times de basquete. Um time de basquete com uma roupa preta e um time de basquete com roupa branca. Quando o vídeo começar, esses 2 times eles vão ficar passando a bola um para o outro. A única coisa que eu quero que vocês façam é que vocês contem a quantidade de passes de bola, que o time branco passou entre si. Então vocês vão prestar atenção no time branco e vão contar quantas vezes esse time passou a bola. Então, em determinado momento, o vídeo vai parar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza, eu vou parar o vídeo. E aí eu quero que vocês me respondam quantas vezes esse time de bola passou a bola. Então, quantos passos de bola o time branco vai fazer? Opa. Pera aí, vamos organizar. Quem acha que o time branco passou 13 vezes? Levanta a mão.
Parece que é a maioria. Quem acha que passou 12? Um pouco menos. Quem acha que passou 11? Quem acha que passou menos que 11? Ah, tá. Tá. E quem acha que passou mais que 13? Mais que 13 vezes? Tá, beleza. Parece que a grande maioria é 13, né? Tá, eu vou passar o vídeo de novo para vocês, para a gente ver se vocês acertaram e como que tá a atenção de vocês. Esse teste é justamente para isso, para verificar a atenção de cada um. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! Ó, vai aparecer a resposta agora. Espera aí, deixa eu só achar o mouse aqui. The answer is 30. Isso, é 13. A maioria de vocês, assim, tá com atenção muito boa. Só que tem outro detalhe desse vídeo que talvez seja mais interessante do que a gente saber exatamente a quantidade de passes que esse time branco fez. E a pergunta é: vocês chegaram a ver um urso branco, um urso preto no vídeo? Ó, vocês vão ver agora, quer ver? Ó, o vídeo pergunta: vocês viram o ursinho fazendo, na verdade, o passinho do Michael Jackson, Moonwalk? Ele ainda faz um passo, urso. Então esse é o vídeo desde o começo. Aqui, ó. Quem conseguiu ver esse urso de primeira? E vocês que viram esse urso de primeira, vocês acertaram o número de passes? Sim, acertaram? E a grande maioria que acertou não chegou a ver o urso. Bom, isso tem, na verdade, uma série de implicações desse experimento. Esse experimento, quando ele começou, eu expliquei para vocês, ó, vai ter essa situação, vai ter 2 times jogando basquete. Vocês têm que pensar na quantidade de passes que esse time vai fazer, específico o time branco. E eu quero que depois vocês me contem a quantidade de passes que esse time vai fazer. Com esse experimento, eu direcionei a atenção de vocês, né? Eu falei, ó, o objeto que vocês têm que prestar atenção, e eu quero que vocês prestem atenção, é o time branco e a quantidade de passes dessa bola de basquete. E vocês, a partir do momento que a grande maioria prestou atenção nisso, vocês acabaram se esquecendo dos outros estímulos ao redor ali. Então, muitos, eu mesmo, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu também não vi urso nenhum. O indivíduo, quando ele está focado em determinado estímulo, ele acaba diminuindo a atenção para outros estímulos. Então, nesse sentido, a atenção, a gente poderia pensar que é como se fosse uma lanterna, em que você aponta para que estímulo do ambiente, que situação, que fala, que informação você quer prestar atenção, você quer iluminar. É como se fosse assim, o mundo fosse um quarto escuro e a atenção seria o direcionamento dessa lanterna para você entender e absorver essas informações do mundo. Então, a gente sabe que a partir do momento que essa lanterna ela dirige essa informação, você acaba esquecendo dessas outras informações que, por alguma escolha sua, você decidiu não prestar. Mas aí surge aquela outra questão.
por que a gente presta mais atenção em certas coisas do que outras? Por que a gente faz essa escolha? Bom, uma das primeiras opções que a gente pode pensar seria necessidade. Necessidade que eu falo até no sentido mais rudimentar da palavra, que quando algo ou alguém traz a necessidade, que você preste atenção. Desse experimento, eu simplesmente falei para vocês, prestem atenção nisso. Verifiquem quantos passes esse time branco está fazendo. A partir desse momento que eu pedi isso, eu criei essa necessidade para vocês e vocês acataram. Mas isso também pode ser em outras situações que aquele indivíduo, por algum motivo, ele acredita que seja necessário. Então, biólogo gosta muito de trazer esses exemplos assim, de quando a espécie humana estava surgindo, mas numa situação hipotética daquela, se o indivíduo entra num lugar e sabe que pode ter um predador possível naquela área, ele vai prestar mais atenção no que está acontecendo ali em volta, porque ele sabe que tem a necessidade que ele preste atenção naquilo, porque a vida dele está em risco. Aqui a necessidade foi simplesmente assim, vocês irem bem no teste. Mas essa necessidade pode chegar ao ponto, e isso aconteceu durante a evolução, de que situações em que a sobrevivência está em jogo, você precisa ter essa atenção. Essa atenção possibilita que você fique mais... que você consiga perceber essas variações no ambiente. Então a necessidade é algo que pode desencadear o indivíduo prestar atenção ou não. Isso na sala de aula poderia ser do tipo, nossa, eu geralmente não vou bem em matemática, bimestre passado eu já perdi média, eu preciso ir bem nesse, eu preciso prestar atenção nessa aula, porque senão talvez eu possa repetir de ano, e aí se eu repetir minha mãe vai me deixar de castigo, e aí blá blá blá, e eles falam, não, existe uma necessidade na minha concepção de que eu preste atenção naquela aula. Mas pode ter outros motivos, né? Pode ser simplesmente também uma preferência. Então você fala, não, eu gosto, não sei, eu gosto de futebol. Então se está passando, sei lá, um noticiário, eu vou prestar atenção naquilo porque aquilo me interessa, eu quero prestar atenção naquilo. Existe uma certa preferência minha, aquilo de alguma forma me atrai. Assim. Pode acontecer também, na verdade, as suas experiências, isso é muito importante, podem delimitar o que você vai prestar atenção. Então, digamos que você passa todo dia no mesmo lugar, e esse lugar simplesmente não muda nada. Por exemplo, uma sala que talvez vocês não colocaram, não tem, durante um período é sempre as carteiras e a mesma no mesmo lugar. Quando seu cérebro você percebe que determinada situação está sempre ali, que não muda, você vai perdendo o costume de fazer uma varredura naquele ambiente e se atentar a um determinado detalhe. É como se você falasse assim, eu não preciso prestar muita atenção naquele canto ali, porque eu sei que lá nunca acontece nada. Isso só dando um exemplo. Um outro exemplo de como experiências anteriores poderiam modificar a sua atenção. Isso poderia ser até naquele sentido da prova, na questão da matemática. Então, se você, na verdade, foi muito mal numa disciplina, e você, numa matéria, e você percebe assim, eu não gosto disso, eu vou mal nisso, e não tenho o que fazer. Então, olha, por conta desse trauma que eu tenho de matemática, eu não quero nem saber disso daí, eu quero passar na prova de qualquer jeito, sei lá, um dia antes da prova eu me viro. As experiências anteriores podem também definir o que você vai escolher, né, prestar atenção ou não. E por último, essa questão do estado emocional. Então, o quanto que você está feliz ou triste, isso pode potencializar essa sua atenção. Então, é muito comum, às vezes o indivíduo falar assim, nossa, eu me lembro como era hoje, como se fosse hoje, daquele dia que eu tive uma experiência muito ruim, ou uma experiência muito boa. Geralmente, naquele indivíduo, quando ele está vivenciando aquela emoção muito forte, toda a atenção dele está voltada para aquele objeto, para aquela situação.
E isso pode ser que, tudo bem, numa determinada aula a gente talvez não esteja sempre pulando de alegria, seja o melhor dia da vida, mas se tem algo que te agrada, alguma coisa naquela aula que te agradou, isso facilita você prestar atenção naquele objeto. Essa sensação de prazer, ela potencializa a sua ação. Assim como se você tiver uma situação muito incômoda, você não consegue prestar atenção. Se você, não sei, está com algum problema particular, que aquilo lá não sai da sua cabeça, você não vai ter a mesma energia de prestar atenção se você estiver ruminando, pensando toda hora naquela situação. Então a emoção, ela vai afetar a atenção, né? Toda essa atenção, todo esse sistema de escolha, existe uma rede complexa de estruturas neuronais que vão estar mediando isso, mas a gente pode citar um protagonista, uma estrutura e uma molécula, um neurotransmissor, um mensageiro no sistema nervoso, fundamental para que a atenção aconteça. A gente pode citar essa estrutura em vermelho aqui, é o tronco encefálico. Essa estrutura, ela tem conexões para todo o cérebro aqui. E a partir dessas conexões, ela consegue modular, regular a atividade dessas outras estruturas através desse neurotransmissor, noradrenalina, que vai potencializar a sua atenção. Então, esse neurotransmissor, ele também ele é muito importante para regular o ciclo de sono e vigília, né? Então, que momento que você está acordado, que momento que você vai dormir. Drogas que despertam a gente, do tipo café, Coca-Cola, tenham cafeína, isso, na verdade, acaba modulando a neurotransmissão de noradrenalina. Então, esse neurotransmissor, ele é como se fosse um mensageiro dessa alerta que a gente está vivenciando nessas situações de atenção. Foi o neurotransmissor que, com certeza, vocês liberaram no seu cérebro quando a gente estava fazendo aquele teste de atenção. Então, é esse neurotransmissor que vai modular essas funções. E em relação à sala de aula, a gente pode sintetizar essa história, organizar, que, na verdade, vocês vão apresentar, vocês vão ter atenção quando lhe for apresentado o que a gente chama de estímulos significantes. Algo que, por algum motivo, seja importante para vocês. Ele pode ser importante por, talvez, um desses motivos aqui, mas, enfim, que a partir do momento que você considera aquilo como importante, como significativo, você consegue ter atenção. E como é que a gente passa, numa sala de aula, alguma coisa que a gente considera, então, um estímulo significante, ou quando a gente está estudando, como é que eu consigo prestar atenção a partir desse conceito, né? Então, questões do tipo, por que ensinar isso? Para que aprender isso? São questões importantes para a gente identificar esse senso de importância, mas toma cuidado também para não pensar que, na verdade, toda aula tem que ter o que a gente chama um respaldo utilitarista, ou seja, ela tem que servir para algo que seja útil de imediato. Então, pode ser que vocês falem assim, professor, mas essa matéria, eu acho que eu nunca vou usar isso na minha vida. Não. A forma de pensar é o quanto o conhecimento é importante por si só, para você entender o mundo, despertar um senso crítico, mais do que quando eu vou usar aquilo e para quê. Então, esse senso de importância, que pode ser, que a gente pode discutir, é o que vai potencializar a atenção do indivíduo, né? E, é claro, a partir do momento que esse indivíduo, essas questões assim importantes, que o indivíduo vai considerar como importante, vão surgir a partir das nossas vivências, né? Então, a partir do momento que o que a gente está discutindo aqui, existe um contexto, existe isso faz parte da nossa vida, isso por si só se torna algo importante. E a partir do momento que a gente tem essa percepção de o que está sendo discutido aqui
faz parte da nossa vida, não é algo separado da nossa realidade, né? Então não existe uma realidade lá fora e uma realidade aqui na sala de aula. O que a gente está discutindo aqui é a nossa vida, as nossas vivências. E a partir desse momento a gente consegue entender a importância desses conteúdos, assim, dessas discussões, e a partir disso a gente consegue direcionar a nossa atenção para esse tipo de assunto. Lógico que você tem elementos que podem interferir no que a gente considera, então, importante, interferir na nossa atenção. Então, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que a presença do que eles chamam de elementos distraidores, né? Isso vai diminuir a sua atenção. Isso, em outras palavras, o que está falando é assim, se você tem uma lanterna e você está querendo apontar essa lanterna para 2 objetos, você não vai conseguir ver tão bem esses 2 objetos, em comparação a se você apontasse a lanterna só para um objeto e ficasse um bom tempo só apontando para aquele objeto. Então, não sei, citando um exemplo cotidiano, tem muita gente que fala assim, eu gosto de estudar ouvindo música. Mas se você está fazendo um experimento, sei lá, de física, e você está ouvindo a música, em determinado momento eu paro e falo assim, quanto que deu essa conta de física? Se você está mais concentrado no experimento, no exercício da física, você vai responder correta a questão. Mas se você estava prestando atenção na música naquele instante, você não vai conseguir responder essa questão. E vice-versa. Você pode estar na presença de vários estímulos. E você pode variar a sua atenção nesses estímulos bem rápido. Eu prestei atenção nisso, depois prestei atenção naquilo. Você pode ficar oscilando, prestar atenção na música e no exercício. Mas você nunca vai conseguir prestar atenção naquele segundo, naquele instante, em 2 objetos. Você pode fazer essa troca de atenção muito rápida. E isso a gente consegue. Mas você nunca vai conseguir fazer ao mesmo tempo em 2 objetos. E quanto mais tempo você ficar num objeto, melhor vai ser a sua compreensão, melhor você vai conseguir pensar, refletir sobre aquele objeto. Uma outra questão é o quanto o nosso sistema nervoso ele tem essa capacidade de se acomodar às situações. Isso alguns autores chamam essa função de dessensibilização. Que quando você tem a presença de um estímulo várias vezes, um objeto, durante muito, muito tempo, repetido, você começa a não responder muito àquele objeto. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui e desse um grito, falando baixo, de repente eu dou um grito, vocês iam tomar um susto, vocês iam responder com um cara de assustado, o que esse cara está fazendo? Mas se eu fosse um professor e que vivesse gritando, chega um ponto que você simplesmente acostuma. Você já não está mais prestando atenção naquilo porque aquilo virou o pano de fundo. Isso a gente pode pensar também, por exemplo, até quando a gente está estudando. Então, de repente, você está fazendo os exercícios de matemática e aí, depois de horas e horas fazendo, você já não consegue render tanto porque você está quase que querendo fazer aquilo de maneira mecânica, já não está absorvendo muito. Então, você mudar essa posição da nossa lanterna da atenção é como se fosse dar um refresco, você religar religar a sua atenção, a sua potencialidade sobre um outro objeto. Então é interessante intercalar atividades diferentes. Então, por conta disso, realizar períodos curtos de atividade. A atenção, a gente sabe que é muito difícil você sustentar a atenção a pleno vapor numa mesma coisa durante muito, muito tempo. Isso é muito difícil. Sei lá, quantas vezes a gente está fazendo, não sei, alguma coisa que a gente goste muito, vendo um filme no cinema. E aí, em determinado momento, você fala assim, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, né? Não, depois eu penso nisso. Aí você volta pro filme. É muito difícil você... Existem alguns filmes que você consegue manter a atenção no filme mais tempo, né? Você fala, nossa, me desliguei do mundo. Mas quando o filme não tá te prendendo a atenção, porque você não considera aquilo
significante, aquilo já não está tendo muita importância para você, o seu pensamento começa a ir para outros lugares. Então é interessante fazer períodos curtos de atividade. E só então para frisar um pouco mais com vocês sobre esses conceitos em relação à atenção. Então a gente sabe que a atenção ela é modulada pela necessidade, preferência, o estado emocional ou pela experiência do aluno. Dentre os neurotransmissores importantes para a atenção, a gente pode citar a noradrenalina. E estudantes eles vão acabar prestando mais atenção quando eles estão altamente motivados. Bom, uma outra questão que é muito importante seria a questão da memória. A memória, a gente pode dividir elas em 3 etapas: a aquisição, consolidação e evocação, que na verdade são nomes um pouco mais finos, chiques, para dizer a entrada de informação no nosso sistema nervoso, pela consolidação e a evocação dessas informações. Nesse sentido, esse processo da memória, da aquisição, da consolidação, né, do quanto que essa informação vai ficar retida ali no seu sistema nervoso e o quanto que a gente vai conseguir acessar essa informação, a gente sabe que tem alguns fatores que vão influenciar a formação dessa memória, né? Dentre esses fatores, a gente pode citar a repetição. Então, quando uma informação ela é repetida para você várias vezes, ela é frisada, fica mais fácil de a gente absorver aquela informação. Então, se todo dia um professor falar para você a mesma coisa, você vai acabar uma hora decorando o que ele está falando. Isso pode também acontecer com a sua rotina de estudo. Então, se você tem a oportunidade de estudar o mesmo assunto várias vezes, e talvez numa intensidade menor, num tempo menor, isso é mais proveitoso. É mais interessante você estudar um assunto meia hora, durante 4 dias, todos os dias, do que você estudar, por exemplo, 2 horas, um dia inteiro, um assunto só. Então, você repetir o assunto, a repetição, isso fortalece aquela informação. Outra questão é a elaboração, que isso eu acho que a Casa da Ciência faz muito bem, que é um conceito que parte do pressuposto é assim: quanto mais você elabora, ou seja, você relaciona um determinado conceito, uma determinada informação com outras ideias, maior a possibilidade daquilo ser retido. Por quê? É como se fosse uma espécie de rede. Você tem uma informação, e se eu falo uma informação isolada para vocês, noradrenalina. É difícil vocês por si só. Noradrenalina é um neurotransmissor. Isso é uma informação que, para depois vocês acessarem, vocês podem acessar essa informação com uma pergunta do tipo: você conhece algum neurotransmissor? Aí você fala: conheço, é noradrenalina. Ou eu posso perguntar: a noradrenalina é um neurotransmissor? E vocês podem responder: sim, é um neurotransmissor. Agora, se eu passo essa informação para vocês, e junto com essa informação eu falo: a noradrenalina é um neurotransmissor relacionado à atenção. A atenção é um processo importante para a gente perceber essas informações no nosso ambiente, na sala de aula. Essa atenção ela é modulada por uma série de coisas. Essa noradrenalina ela é liberada no tronco encefálico. Essa noradrenalina pode ser modulada, por exemplo, pelo café. Então, se você toma um café, você aumenta a atividade desse neurotransmissor. Se eu te passo todas essas informações, você pode chegar nessa informação da noradrenalina através de vários caminhos. Então, num dia, numa conversa, alguém pode virar e falar assim: você aceita um café? Aí você fala: café, ele modula a noradrenalina. Algum dia fala assim: nossa, eu tô com sono. A gente sabe que a noradrenalina modula a minha vigília. Quando você elabora essa informação, você tem vários caminhos possíveis de associação dessa informação que você quer passar. E o mais curioso disso, e isso eu acho que talvez seja
a mensagem mais assim, que eu acho mais instigante, mais bonita e mais difícil de processar, de fato, de realmente entender, é o seguinte: isso que eu estou falando para vocês, a forma como nós aprendemos, ela reflete a forma do funcionamento do sistema nervoso. Então eu quero repetir isso, assim. A forma como nós aprendemos, a forma como nós acessamos essas informações, que a gente vive na prática, elas refletem o funcionamento desse órgão, dessa estrutura biológica, refletem o funcionamento do nosso cérebro. Então, da mesma forma, por exemplo, que eu estou falando para vocês, que a repetição ela fortalece uma informação, a gente sabe que hoje a repetição fortalece a conexão entre neurônios. Da mesma forma que eu estou falando para vocês que a informação, quanto mais elaborada, quanto mais informações ligando entre si, melhor, a gente sabe que no sistema nervoso, quanto maior as informações, maior as conexões, as ramificações de conexões entre os neurônios. Então isso é muito bonito, é essa possibilidade que a neurociência dá de explicar melhor um pouco desses aspectos do nosso dia a dia, da atenção e da memória, a partir do funcionamento do nosso sistema nervoso. Eu, na verdade, eu tinha bastante coisa para falar, eu acabei me cedendo um pouco de tempo. Eu vou abrir agora um espaço para as questões. No momento que você disse sobre elaboração e conforme você elabora mais as questões que aprende, isso fixa mais na sua memória. Quando os professores pedem algum mapa conceitual ou alguma forma mais dinâmica para um método de estudo, essa parte mais dinâmica, ela se volta a essa questão da elaboração? Sim, sim. Eu acho que a partir essa proposta que as neurociências falam sobre essa questão da elaboração é que quando você faz essa proposta, por exemplo, do mapa conceitual, novos conceitos, né? Novas intersecções entre assuntos, ligações entre assuntos possam surgir, que até então não estavam ali explícitas para o aluno, não estavam claras, e que essas novas conexões comportamentais de informação. Então, eu falar para você, não sei, agora a relação sobre algum assunto aleatório, tipo, cadeira, eu estou associando agora com vermelho. Essas associações que a gente faz, assim, que a gente pode transferir na nossa fala, no nosso comportamento, essas associações acontecem entre essas nossas células. Então, você possibilitar, é como se fosse assim, o comportamento, ele desse uma dica a um nível macro do que acontece a nível fisiológico do nosso corpo. Então, quando você possibilita essas novas elaborações, por exemplo, com o mapa conceitual, isso você está assim, incentivando, né, essa elaboração, e você está também possibilitando essas novas conexões no sistema nervoso. Você passou o experimento para a gente ali do basquete. Por a gente estar prestando atenção no time branco, e o outro time ser uma coloração mais escura, e o macaco também ser uma coloração mais escura, facilitou com que a gente não percebesse que ele estivesse lá? Tem alguns trabalhos científicos que mostram que sim, que na verdade a cor ela pode influenciar em que determinado estímulo você vai prestar atenção, mas parece que o que é mais fundamental, assim, importante nessa escolha do estímulo, talvez não seja necessariamente a cor, mas seja o contraste. Então, se você colocar um estímulo, não sei, um plano com fundo escuro e uma bolinha branca, ou o contrário, um plano branco com uma bolinha preta, o contraste desses dois estímulos seriam iguais, e aí, independentemente da cor da bolinha, você prestaria atenção, assim, a mesma atenção nos dois estímulos. Parece que a cor pode influenciar, mas o principal seria principalmente o contraste das cores, para você destacar aquele estímulo, né? O contraste em relação ao plano de fundo, a outros objetos, e não necessariamente a cor por si só.
transtorno psicológico, como depressão e ansiedade, eles afetam o desenvolvimento em sala de aula? Sim. É o tipo de situação que, na verdade, ela é tão grave que ela afeta toda a vida do indivíduo em todas as esferas. A depressão, se você pega na situação mais grave, o indivíduo não vai conseguir nem sair de casa. E aí, de situações um pouco menos severas, aquele indivíduo ele não vai estar ali. Ele não vai ter aquele drive para atenção, para identificar um significado, uma relevância naquilo. A gente sabe que esse indivíduo, os neurônios dele, a forma como estabelecem as memórias, ela é afetada também. Então você é afetado assim, em N esferas e situações, assim, inclusive na sala de aula. É uma situação muito, muito grave. Muito obrigada novamente, Eu que Matheus. agradeço. Obrigado, gente. Valeu.